Olá, amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. A cada semana você é convidado a se unir a esse grupo de amigos que se reúnem para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Estamos em mais uma temporada aprendendo sobre os ensinos de Jesus. E hoje nós vamos nos reunir para aprendermos o que Jesus ensinou sobre a lei. Isso mesmo. Semana passada nós aprendemos de que Deus vai trazer a juízo todas as obras. Todo ser humano um dia ele vai a juízo. E quando o juízo chegar, qual será a norma do juízo? Vimos semana passada que será a lei. Hoje vamos entender qual é a origem dessa lei. Se essa lei está em vigência hoje. Vamos entender também que há uma profecia na Bíblia que fala que eles tentariam alterar essa lei. Por isso, você é muito bem-vindo. Pegue sua Bíblia e se junte aos amigos aqui do Bíblia Fácil para aprendermos mais da vontade de Deus para a nossa vida. Quero aproveitar e fazer um convite para você. Todos os domingos à noite, numa igreja adventista, aí perto de você, nós estamos estudando essa mesma temática dos ensinos de Jesus. E você está convidado a fazer uma visita. Caso não saiba aonde encontrar uma igreja, tem um site para te ajudar. encontreumaigreja.com.br. encontreumaigreja.com.br. Acesse lá, põe o seu endereço e o sistema vai mostrar qual é a igreja adventista mais perto da sua casa e você está convidado a nos fazer uma visita. Aqui, todos já estamos prontos para começarmos, mais uma gravação, mais um estudo da Palavra de Deus. E em casa eu quero convidar você a tomar também a sua Bíblia e a se juntar a nós. Vamos orar, pedindo uma bênção de Deus para mais esse estudo? Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para aprendermos a Tua Palavra. Queremos que o Teu bom e Santo Espírito esteja em nosso meio e que Ele ilumine nossa mente e que nos faça compreender mais um pouco a respeito desse assunto tão importante, a lei de Deus. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Vamos olhar para alguns textos da Palavra de Deus e hoje vamos aprender um pouco mais a respeito da lei de Deus. Você sabe, aqui está as cordilheiras do Sinai e a lei de Deus foi entregue a Moisés nesse local, no Monte Sinai. Eu tive a experiência de subir o Sinai alguns meses atrás. Você caminha aí pelo menos 4, 5 horas subindo e lá quando chegamos no topo do Sinai, um amigo que estava conosco tirou uma foto. Eu queria mostrar para vocês essa foto. Olha aqui. Aqui estamos nós no topo do Sinai e aí estavam conosco Celinha, que é a nossa produtora de marketing aqui, a nossa diretora de marketing, Vacian, Juan, e Vacian fez essa foto. Essa luz que você percebe lá embaixo é uma pequeninha cidade, com poucas luzes, mas devido à escuridão da noite, irradia através das cadeias e ali, deitado por um tempo até que o sol nascesse, eu fiquei pensando quantas vezes Moisés contemplou esse mesmo céu. E nesse mesmo local, Moisés teve o privilégio de receber das mãos de Deus as 2 tábuas do testemunho, as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. A lei de Deus ela é eterna, ela só foi transcrita nos dias de Moisés para que o povo não se esquecesse dela, mas ela sempre existiu. E a lei de Deus, no momento final da história humana, terá um papel muito importante, porque o juízo divino ele vai usar como norma a lei. Então eu e você precisamos compreender mais a respeito desse tema. Vamos começar lendo um texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versos 17 e 18. Mateus 5, 17 e 18. O que Cristo ensinou nesses versos a respeito da lei? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Veja, Cristo ratificou a vigência da lei. Eu não vim mudar a lei. Os céus e a terra passarão, mas a minha lei jamais passará. Cristo não veio revogar a lei, ele veio cumprir.
Alguns estão ensinando por aí que Jesus aboliu a lei. Mas que lei? Se você pensar na lei de Deus, na lei moral dos 10 mandamentos, isso é impossível. Porque a base do governo de Deus é a sua lei. Inclusive, quando perguntado a Cristo a respeito de qual era o maior dos mandamentos, Jesus não podia dar destaque a nenhum deles, em detrimento de outro. Então ele resumiu os 10 em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quando você estuda a lei de Deus, você percebe que os primeiros 4 mandamentos referem-se a você e Deus. E os outros 6 é você e o próximo. Então, quando Cristo resumiu a lei em 2, ele confirmou a vigência de toda a lei. Quem ama a Deus, observa os 4 primeiros, que se relacionam com Deus. Quem ama o próximo, observa os outros 6, que têm a ver com o próximo. Pedro? Então, pastor, eu ouvi, não só em aprendizado, mas que Jesus realmente tinha resumido a lei nesses 2 pontos, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, e que, na verdade, esses 2 seriam 2 mandamentos no lugar desses 10 mandamentos. Entendeu? E outra coisa que eu vi também é que apenas Jesus poderia cumprir os 10 mandamentos. Nenhum homem seria capaz. O senhor já falou que na semana passada que era a enganação do capiroto, mas foi o que ele falou, ele veio para cumprir a lei. Entendeu? Era possível mesmo que algum outro homem fosse capaz de cumprir tal lei, ou era necessário que Deus descesse à terra para fazer isso? São 2 perguntas que você colocou. A primeira delas, que tem a ver aí com a questão da lei, do resumo da lei. Quando você faz um resumo de algo, você sintetiza uma ideia. O que Jesus fez foi isso. Então, ao resumir a lei em 10, ele não está tirando ou abolindo nenhum mandamento. Ele está simplesmente simplificando para que as pessoas compreendessem melhor. Então, Cristo, ele resume a lei em 2, mas ele não omite nenhum deles e nem cancela nenhum deles. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Cristo nunca pecou. Então, Cristo observou a lei de forma perfeita. Se nós somos salvos pela graça de Cristo, é porque essa justiça que Cristo tem, ele imputa a vida do pecador. E nós, mesmo tendo cometido pecados, alcançamos pela graça dele o perdão e somos chamados de santos. Somos chamados de filhos e filhas de Deus. Por quê? Não porque nós sejamos perfeitos, mas porque nós recebemos o manto da justiça de Cristo. Por isso somos salvos. Certo? Mas era possível que algum outro homem cumprisse os 10 mandamentos sem nunca ter pecado, conforme era estabelecido na lei de Moisés? Ou antes disso, como você falou em Gênesis? Ou de fato era necessário que Deus descesse para fazer isso? Cristo veio cumprir a lei para mostrar que essa lei está em vigência e sempre estará. Agora, a própria Bíblia declara que não há um justo sequer sobre a terra. Todos nós pecamos, em algum momento pecamos. Agora, ao mesmo tempo que nós convivemos com essa realidade do pecado, nós somos desafiados a imitar o modelo de Cristo, de viver uma vida de obediência. Alguém ilustrou isso muito bem para mim certa vez. Cristo é o nosso exemplo, mas ele é um exemplo que toda vez que você se aproxima dele, ele se projeta para mais longe. Então nós nunca seremos sem pecado como foi Jesus nesta terra, mas é a graça dele que cobre as nossas falhas. E Deus, pensando nisso, criou já no plano da salvação o arrependimento, o perdão, para que nós pudéssemos estar em harmonia com o Pai. Então a Bíblia declara que 7 vezes pode cair o justo, mas ele não fica prostrado. 7 vezes ele se levanta. Então, só para entender isso, ainda que não seja possível que o homem viva sem pecado, Ainda que você não tenha nenhum ser humano que nunca pecou, ainda que não haja um nós sequer, podemos ver em harmonia com essa lei, pela graça de Cristo em nosso coração. e a cada queda pedindo perdão e recomeçando a caminhada. Claro, Perfeito. recomeçando, certo? Albertino, Pastor, mas se esses 2 mandamentos que Jesus ele apresenta, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, realmente vem a ser um resumo dos 10 mandamentos, porque lá, como o pastor acabou de explicar, esses 2 mandamentos
é uma alusão que faz aos 10 mandamentos, por que que Jesus chamou de novo mandamento? Ele fala, novo mandamento vos dou. Se ele queria tão somente fazer alusão de forma resumida, mostrando que amar a Deus era cumprir os 4 mandamentos e amar ao próximo era cumprir os outros 6, por que que ele chamaria de novo se o mandamento já existia? Porque Jesus Os mandamentos, melhor dizendo, já existiam? Porque a intenção de Cristo era mostrar uma dimensão da lei que o judaísmo havia perdido. Por isso que no Sermão do Monte, ele vai dizer assim, ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que odiar seu irmão, já cometeu homicídio. Ele está cancelando o mandamento? Não, ele está ampliando. Ele está apresentando uma dimensão que para os cristãos, os judeus, né, não cristão, para o judeu daquela época, eles haviam perdido completamente. Eles estavam muito apegados à letra da lei, mas lhe faltava o espírito. Você lembrar de um texto que nós lemos há umas semanas atrás, em Mateus 23, 23? Vocês dizimam o endro e o cominho, mas vocês omitem aos principais ou os princípios da lei, a justiça, a misericórdia. Ou seja, eles estavam se apegando à letra da lei, mas deixando de ver o espírito da lei. Então, não é só não matar, é não odiar as pessoas. Não é só não praticar o ato sexual, é se conservar puro no coração e não cobiçar uma outra mulher que não seja minha esposa. Então, ele está ampliando a lei nesse sentido. E se você disser assim, mas ele está dizendo que é novo mandamento, mas também isso não é novo, porque essa expressão que Jesus está usando, amar a Deus e ao próximo, ele está tomando do Antigo Testamento. Inclusive, nem estão diretamente nos 10 mandamentos. Exato. Deuteronômio, mais especificamente, é de onde ele extraiu. Claro. Então, lá em Deuteronômio já estava escrito, nós temos que amar a Deus e ao próximo. O que Jesus está fazendo? Ele está repetindo o que estava no Antigo Testamento. Então, não é de fato um novo mandamento. O que ele quer trazer para eles é uma nova compreensão. É uma dimensão mais espiritual, mais profunda, que eles haviam perdido completamente nos seus dias. Pastor, ainda sobre isso que o irmão está falando aí, que Jesus ampliou e que Jesus trouxe um novo olhar, digamos assim, porque agora não é mais só cometer o ato, mas se eu pensar naquilo, eu já estou pecando. Certo. Será que essa nova dimensão, esse novo olhar, esse novo pensamento, ou seja, extrair a essência do que tem na lei, que era o que os fariseus não faziam, porque eles pegavam ao pé da letra e eles se tornavam grandes legalistas, porque eles queriam que os outros vivessem aquilo que eles mesmos não viviam? Será que esse ampliar a lei, pegar a essência da lei, também não pode ser aplicado na questão do 4º mandamento? Porque as pessoas, o que mais tem de contradição entre os cristãos e principalmente entre os adventistas é o 4º mandamento. Sim. Na próxima semana vamos estudar só sobre o 4º mandamento, a alteração que fizeram na lei e sobre o sábado. Um estudo histórico do sábado. Mas por hoje eu vou dizer para você o seguinte, essa amplitude pode ser feita nos 10 mandamentos, inclusive no sábado. Guardar o sábado não é apenas se abster de trabalhar, é viver o espírito do sábado. E o espírito sabático fala de descanso em Deus, de confiança nele, de relacionamento. Até porque, quando você olha para o Gênesis capítulo 2, você tem ali Deus no capítulo 1 criando o homem, e o homem foi criado em que dia da criação? No 6º. No 6º. E o que Deus fez em seguida da criação? Ele descansou. Descansa. Eu te pergunto, o sábado foi dado ao homem para descansar? Ele estava cansado de quê? De nada. Ele acabava de ser criado. Então, quando eu busco entender essa amplitude maior do sábado, eu cada vez mais entendo porque Deus mandou separar um dia. Porque não é primariamente para o descanso físico. Adão não tinha trabalhado ainda. Deus já deu o sábado. Ou seja, o sábado primariamente foi criado para estarmos em contato com Deus. Ou seja, cada semana Deus quer que você separe o 7º dia para estar em contato com Ele. Isso é muito mais espiritual, muito mais profundo do que apenas a cessação de uma atividade, que pode ser mecânica. Eu posso deixar de trabalhar e não respeitar o 4º mandamento.
Porque a observância do quarto mandamento não é só deixar de trabalhar. Então, cessar o trabalho é parte. E eu cesso para quê? Para me voltar para as coisas espirituais e para comungar com Deus. Agora, se eu cesso de trabalhar e não faço isso, o mandamento não está sendo observado. Então, eu acho que essa dimensão espiritual, ela se aplica a qualquer um dos mandamentos. E Jesus veio fazer justamente isso. E é por isso que ele vai discutir tanto com os judeus por causa do sábado, né? Pelo menos 8 ocasiões. Na realidade, eles que discutiam com Jesus, né? Queriam falar Eles que provocavam a situação, mas Cristo também discutiu, porque ele provocou situações. Por que ele foi lá curar no sábado? Ele podia ter escolhido outro dia, mas ele quis curar no sábado, para que o problema fosse levantado. Então Jesus ensinava quando vinha de lá para cá as indagações, mas ele provocava também a discussão para ensinar para eles. Então Cristo usava isso como uma estratégia pedagógica. Eu vou levantar aqui a questão e certamente virão os questionamentos e eu vou poder deixar claro o que é a minha vontade. Mas a gente volta mais nesse tema semana que vem. Simone? Eu e muitas pessoas, eu sempre tive muita dúvida a respeito desse lance de lei, dos mandamentos. O seguinte, tem o lance da comida que pode comer, que não pode, certo? E eu queria saber a respeito, por exemplo, do casamento. Tem o divórcio, ele só é aceito se houver adultério ou não. Por exemplo, a pessoa pode casar com uma pessoa divorciada e está de boa, mesmo que a pessoa tenha divorciado sem ter adulterado. O motivo foi outro. Se a gente segue isso. E, por exemplo, se a gente tem que seguir as leis, por exemplo, os 10 mandamentos, e tem um monte de lei aqui, o porquê não tem que seguir essa da plantação, que quando você entrar numa terra, você plantava, esperava 3 anos para depois poder comer do fruto, né? Tem o corte de cabelo do homem, da barba, que não podia. Esses só faziam parte daquela época ou não? Assim, qual é a diferença? O que nos ajuda a entender é que você vai encontrar na Bíblia vários tipos de leis. Nós estamos focando hoje aqui na lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos. Mas você vai ter na Bíblia, por exemplo, além da lei moral, leis de saúde. Então você tem uma série de orientações que são dadas a respeito de como ter uma boa saúde. Você vai ter leis civis no Antigo Testamento. Essas leis civis implicavam no direito de propriedade, na herança, no falecimento de alguém, na restituição de um roubo. Então, eram leis que regulamentavam a vida em sociedade. Você tem uma outra classe de leis que eram chamadas de leis cerimoniais. Estas leis estavam relacionadas ao sacrifício de animais, a ir ao santuário, às 7 festas anuais dos judeus. Você vai ter um outro tipo de lei que é chamado na Bíblia as leis de resgate. O nome da lei eu esqueci agora, mas quando morria um parente, aí alguém remia esse parente. O que aconteceu lá com Ruth e Boaz, então a lei do remidor. Então você tem vários tipos de leis. Nós hoje estamos tratando da lei moral. E aí estamos dizendo que essa lei ela é eterna. Se você pegar, por exemplo, a lei cerimonial, que ensinava a respeito da matança dos animais, ela teve o seu período de vigência. E ela apontava para uma realidade maior, que era Cristo e a sua morte. Quando isso aconteceu, aquela lei cerimonial foi cumprida. E agora nós não precisamos mais matar animais, porque eles matavam esperando o Messias. O Messias já veio. Hoje nós somos salvos por crer no Cordeiro de Deus que foi morto. Então, o conhecimento dessas variedades de leis nos ajuda a entender e fazer a separação. Hoje o foco nosso vai ser na lei de Deus, nessa lei moral, que é o que nós estamos explicando ser a lei eterna. Voltando ao ponto do divórcio, Jesus disse que o único motivo lícito para que alguém repudiasse uma mulher seria a infidelidade conjugal. Então, dentro de um casamento, quando há infidelidade, a parte inocente pode se divorciar e contrair novo matrimônio. Esta é a única exceção que Jesus disse, que foi dada por Moisés, por causa da dureza do coração do homem. Certo? Então, divórcio, novo casamento, essa é a questão. Vamos avançando?
na compreensão do tema da lei de Deus? Cristo guardou a lei? Bom, essa é uma pergunta óbvia, né? E aqui em João 15:10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Não houvesse Cristo guardado os mandamentos, ele teria cometido pecado. E se ele tivesse cometido um único pecado, ele também precisaria de um Salvador. Sim, amiga? Então, pastor, como a gente ouviu aí, que tem muitas congregações que falam que, quer dizer, ensinam que a lei de Moisés foi abolida, pela qual nós sabemos que não foi. Certo. Sim, mas se a lei de Moisés não foi abolida, então qual a função da lei? Lei de Moisés é uma expressão que muitos usam em referência à lei cerimonial. Então, essa lei cerimonial que Deus orientou Moisés a ensinar Israel tinha a ver com a matança de animais e sacrifícios de animais no santuário. Lei de Deus, que Deus entregou para Moisés no Monte Sinai, depois de haver escrito com o seu próprio dedo, isso em lugar nenhum é chamado lei de Moisés. Essa sempre é a lei de Deus, é a lei dos mandamentos, os estatutos do Senhor. Então, quando alguém diz assim que a lei de Moisés foi abolida, de que lei está falando? Se estiver referindo-se à lei de Deus, impossível de ser abolida. Se refere às leis cerimoniais, elas tiveram seu cumprimento em Cristo. Por isso não são observadas após a cruz. Então, quem afirma que a lei foi abolida tem que se explicar. Que lei foi abolida? Se você disser que é a lei dos 10 mandamentos, então agora está liberado matar, roubar e adulterar? Essa é a grande questão. Então, só que na minha congregação fala que eles pregam, o pastor prega, que a lei do sábado foi abolida. Mas aonde está isso na Bíblia? Que texto se mostra para isso? Ele fala que foi abolida, agora a explicação. Tá certo. Então veja, Feliz de Nora, essa questão. Falar que foi abolida é muito simples. A questão toda é você ir para a Bíblia e mostrar por que foi abolida, como foi abolida. Então, se você disser que a lei de Deus foi abolida, você entra num problema muito sério. Se você disser que o sábado foi abolido, como você tira o sábado da lei de Deus? Por que só o 4º mandamento foi abolido? Aonde está essa orientação? Então, essa é a questão que a gente tem que sempre estar se perguntando. Talvez essa pergunta que eu vou fazer para o senhor aqui, talvez nós vamos ver lá na frente. Mas dentro do que a nossa amiga falou, que não só o pastor, mas alguns irmãos afirmam que o sábado foi abolido. Aí alguns irmãos fazem a observação daquela palavra de Mateus, que estando Jesus num determinado lugar, teve fome e entrou no milharal para colher espigas, os fariseus observando. Alguns irmãos citam aquele versículo. O senhor pode explanar aí para nós um entendimento mais amplo de acordo com essa parábola? As pessoas querem dizer que Jesus não respeitou o sábado. Por exemplo, porque colheram os discípulos, não foi nem Cristo, né? Os discípulos colheram espigas e eles criticaram os discípulos e reclamaram com Jesus. E Jesus vai dizer para eles que não tem nenhum problema o fato de eles terem colhido aquelas espigas para se alimentar. O que eles fizeram naquele dia é como se nós estivéssemos passeando numa tarde de sábado e encontrássemos um pé de laranja. E a gente começa agora a pegar uma laranja para descascar e chupar e alguém dizer que isso é nosso trabalho. Isso é ridículo. Também foi ridículo naqueles dias. Então é diferente você estar envolvido num processo de colheita. Suponhamos que eu seja um agricultor, trabalhe com laranja e a semana inteira trabalhe extraindo laranja. Isso é uma coisa. No sábado eu não vou lá extrair laranja. Agora, se eu estou no sábado à tarde fazendo uma caminhada em minha natureza e arranco uma laranja para chupar, que pecado há nisso? Então, o problema foi que os judeus e os fariseus da época, eles colocaram tantas regras a respeito do sábado e para eles tudo era pecado e eles queriam que Jesus e os discípulos se comportassem de acordo com essas regras. E Jesus veio mostrar que as regras que eles haviam estabelecido não estavam na lei. Deus nunca havia dado isso. Então, para os judeus, tudo era pecado. Como, por exemplo, colher uma espiga para comer. Como, por exemplo, alguém que foi curado depois de anos de doente
pegar ali a esteira que ele dormia e sair carregando. Também para eles era pecado. Então Jesus veio combater foi esses excessos que os judeus criaram a respeito do sábado e que de fato não está isso no mandamento. Então quem usa esses casos para falar que sábado foi abolido, quer dizer, então você entra num outro problema. Se Jesus está abolindo ali nesse momento, e outros vão dizer que é na cruz, quando de fato ele aboliu? Foi na cruz? Ou foi enquanto eles pegaram espigas? Você vai ouvir da maioria que Jesus aboliu na cruz. Então ali estava em vigência. Então por que não foi guardado ali, se a cruz não havia chegado? Mas nós vamos voltar a esse tema na semana que vem, ok? Nós vamos para o intervalo e assim que voltarmos vamos continuar aprendendo mais sobre a lei de Deus. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo a respeito da lei de Deus. Vimos no primeiro bloco de que existem no Antigo Testamento várias leis. O foco nosso hoje é aprender sobre a lei de Deus, o Decálogo, a lei dos 10 mandamentos. Estamos afirmando aqui, de acordo com a palavra de Deus, que a lei do Senhor é eterna. Agora, continuando o tema, qual é a origem dessa lei divina? Ou, pelo menos, quando ela foi escrita e dada ao homem? Olha o que declara a palavra de Deus. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Interessante, você vai encontrar no Antigo Testamento Deus escrevendo sua lei com o seu próprio dedo. Por que é que Deus quis dar esta lei e ele fez questão de escrever com o seu próprio dedo? Para ficar claro de que a lei não tem origem no homem, para ficar claro que a lei é divina. E ao escrevê-la em pedras, é para mostrar que a lei de Deus ela é eterna. Constantemente, ou por toda a história humana, essa lei seria um referencial para a vida e para a felicidade do homem. E esse é um ponto. Muitas pessoas olham para a lei de Deus e acham que ela é negativa, porque ela tem um monte de não, né? Não faça isso, não faça aquilo. Mas a lei de Deus é a maior bênção que pode haver para o ser humano, porque por detrás de cada não da lei, existe uma proteção para a nossa família. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o 6º mandamento diz assim, não matarás, o que esse mandamento está fazendo? Ele está proibindo os bilhões de habitantes que tem no planeta Terra tirar a sua vida. Então você acha que a lei é mal? A lei está proibindo os bilhões de habitantes da Terra tirar a sua vida. Quando a lei diz assim, não adulterarás, a lei está cercando a sua família, está proibindo qualquer outro homem se aproximar da sua esposa e qualquer outra mulher se aproximar do seu esposo. A lei é ruim? A lei é uma bênção. E quando Deus diz assim, honra teu pai e tua mãe, Ele está protegendo todo pai de ser maltratado pelo filho ou abandonado pelo filho. Então, por detrás de cada mandamento, há uma bênção do Senhor. E, infelizmente, muitas pessoas olham para a lei como se fosse alguma coisa negativa na nossa vida. Bárbara? Pastor, muitos me indagaram, né? Assim, você está sem vida, sem brilho. Cadê teus brincos? Cadê tua joia? Aí eu fui questionar, né? Sabe? Fui falar a respeito. Não, aonde tem essa lei na Bíblia? Salomão, as mulheres de Salomão, as mulheres de Davi, andavam vestidas de ouro. Até as roupas de Salomão tinham fio de ouro. Deus é o dono do ouro e da prata. Isso é besteira. Deus quer o nosso coração. Isso é besteira, minha filha. Pode botar seus ouros, pode se enfeitar igual uma árvore de Natal. Deus não olha para isso. Me explique sobre isso. Bom, esse é um outro capítulo que nós vamos também tratar aqui, que vamos falar depois a respeito dessa questão de hábitos e costumes e da modéstia cristã, do estilo de vida, né? Então, nós entendemos hoje que existem 2 tipos de joias. Seriam joias funcionais e joias ornamentais. Então, a joia funcional, dentro da cultura
ela é aceita para a função que ela tem. A joia ornamental, ela é rechaçada, é rejeitada. Por exemplo, um relógio é uma joia? É, mas nós entendemos que ele é uma joia funcional. Então você usa um relógio para ficar ciente do tempo, para atender seus compromissos. Então nós não vemos um problema com isso. Agora, se eu uso pulseiras, colares, brincos, isso são joias ornamentais. Qual é a função dessa joia? Ela não tem uma função, a não ser tratar com a vaidade da pessoa que usa. Então nós, seguindo o conselho de Pedro e também de Paulo, nós entendemos de que o adorno da mulher não deve ser o cabelo frisado, cabeleiras frisadas com adereços de ouro ou aparatos de vestuário, mas um coração manso, simples, é assim que orienta os apóstolos. Então, nós não orientamos o uso de joias ornamentais. A aliança é uma joia? É. No Brasil, uma joia que diz se uma pessoa é casada ou solteira. Então, a gente entende que o casado pode usar essa aliança, porque ela representa isso, a santidade do matrimônio. Excetuando-se isso, nós entendemos ser joias ornamentais e o cristão não deve estar voltado para isso. Quando vamos para o Antigo Testamento, você encontra pessoas usando sim, mas eles usavam a despeito da orientação divina. E quando o povo de Israel, por exemplo, era chamado para uma reforma, sempre a primeira ordem que era dada é: tirem todas as joias, tirem todos os aparatos que vocês usam. Então, quando o povo era chamado para um reavivamento, isso incluía também. Aqui Pedro estava com a palavra. Pastor, sobre o que são duas perguntas, mas duas perguntas bem rápidas. Quanto ao versículo citado, eu ouvi, não sei se isso tem a ver, que uma vez que Deus escreve com o seu dedo na pedra, é porque o fato de ser o simbolismo da pedra por ser perpétuo, por durar, por não se modificar com o tempo. Certo. E de mesma forma, Cristo, ao perdoar o pecado da adúltera, escreve o pecado dela na areia. Dizem que o que ele estava desenhando, na verdade, era o pecado da adúltera, né? Porque é um tratamento diferente com o que ele dá com o erro do homem e com o que ele dá com a sua lei. São pesos diferentes. Eu ouvi isso eu acho que é uma aplicação homilética, né? E ela tem seu lugar. Sim. Né? De fato, quando Cristo escreveu os pecados daqueles que queriam apedrejar a mulher, né, eles perceberam ali os seus pecados, por isso eles foram embora. Mas Jesus escreveu na areia, porque Jesus espera que o pecado logo seja perdoado, que isso logo desapareça. Essa aplicação é bonita, eu acho que ela tem lugar. Ok. E outra coisa que me deixa um pouco preocupado, não preocupado, mas em dúvida, é quando a gente fala da imutabilidade da lei e não matarás. E tem várias passagens no Antigo Testamento em que Deus ordena a seus profetas a morte, ou pelo menos eles pregam pela morte. Um que me assusta, não que me assusta, mas que me deixa um pouco ainda incompreensível, é quando o profeta Isaías fala contra a Babilônia, especificamente no Isaías 13, 17 em diante, que não vai deixar nada por nada. E, em tese, seria contra um dos mandamentos deles, não matais, e é com não só matar, mas é uma barbaridade sem tamanho. No Antigo Testamento, você tinha, no tempo de Israel, quando logo se inicia o processo de êxodo, você tinha ali uma teocracia. Era Deus que governava. Posteriormente, o povo vai se rebelar e vai pedir um rei, e Deus vai permitir que Saul, se torne o primeiro rei de Israel. Mas dentro dessa teocracia, quando Deus estava orientando o povo, havia momentos que Deus mandava que os exércitos de Israel destruíssem as nações vizinhas, que eram nações ímpias e pagãs. Então você tem uma expressão hebraica que é chamada de Heren, quando Deus dizia que Heren, todos poderiam ser mortos. E nós entendemos de que essas pessoas que Deus mandava que matassem, eram pessoas que já haviam ultrapassado o limite da paciência divina. Toda tentativa já fora feita, e esse povo não havia se arrependido. Eles haviam tido a chance que Deus havia dado para eles. E depois dessa chance dada, eles continuariam sendo apenas um mal para a humanidade. E por isso Deus autorizava a destruição desses povos. Se você olhar para a história de Jonas, você vai perceber que quando Jonas prega lá em Nínive, toda a cidade converte. Mas depois de um tempo, Deus destrói Nínive. Porque eles, depois daquela conversão,
voltaram a cair em rebelia e se afastaram de Deus. Então Deus fez todos os apelos. Então quando Deus orientava que alguém fosse morto no Antigo Testamento, é porque tudo já havia sido feito por esse povo. Não havia mais esperança para eles. Nesse sentido. Não sei quem estava primeiro aqui com a... Ela é primeiro. Pastor, nesse caso aí, quando fala não matarás, né, aí na minha mente vem matar, pegar alguma arma e fazer. Mas quando eu falo, eu ofendo o meu irmão, eu também estou pecando, estou matando ele um pouco. Se ele não tiver conhecimento da palavra, ele sai da igreja, por exemplo, por conta da ofensa. Aí eu estou pecando também. É o que Jesus falou, né? O pecado não acontece só no ato, mas no pensamento. Então você tem o pensamento e tem o ato. É claro que o pecado, cada tipo de pecado tem consequências diferentes. Você odiar uma pessoa, você está em pecado, mas tem uma consequência. Você ir lá e tirar a vida, a consequência é outra. Então, cada tipo de pecado tem um grau de consequência, que pode ser maior ou menor. Mas todo pecado, por menor que seja a consequência, ele é ofensivo a Deus. Marcelo. Não sei nem se é uma pergunta, mas é ilustrando algumas histórias. E dentro dessa história tem a pergunta também, eu acredito. Por exemplo, eu tive a oportunidade de estar com um líder religioso, um líder da mídia, assim como o senhor, no estado de Manaus, uma oportunidade. E lá, ele, diferente do que a gente está vendo aqui, lá esse líder andava com uma meia dúzia de armário. Armário que eu me refiro, seguranças, né? Seguranças, pessoas duras. E, voltando para a minha cidade, né, um irmão da igreja, novo convertido e tudo, eu trocando ideia com ele estava com problema, né? Aí, dentro do problema, ele colocou assim para mim, irmão Marcelo, eu mato primeiro, tipo assim, ele colocou assim, eu mato primeiro, na igreja, observação. Quando ele fez esse comentário, eu falei, mas irmão, mas nós é novo convertido, nós somos uma nova criatura, nós temos que sair fora disso, não vale a pena. Aí ele falou assim, mas irmão Marcelo, eu aconselhei ele para sair fora disso. Eu disse, não, mas o inimigo a gente pode matar. Aí Davi não matava os inimigos, nós não podemos matar o irmão, mas o inimigo a gente pode matar. Mas Jesus Cristo ensinou nós a orar pelos nossos inimigos. Mas, voltando, o profeta, se minha memória não falha, o profeta Samuel cortou a cabeça dos malequitas, um negócio assim, não teve? O profeta Samuel, o homem de Deus, não cortou a cabeça. Por que eu quero chegar nesse ponto? Por que eu estou falando nisso? Eu, como chefe de família, eu posso defender a minha casa ao ponto de, se for necessário, eu matar o inimigo. Por exemplo, eu não tenho arma e estou buscando um porte de arma para mim ter minha arma legal. Como é que o senhor vê isso? Mas minha arma legal para defender a minha família. Como é que o senhor vê isso? Eu não acredito que haja uma circunstância onde o homicídio não seja pecado, certo? Não há nenhuma circunstância que torne o homicídio uma coisa legal e que não seja pecado. Até a justiça enxerga dessa maneira, não é isso? E a justiça vai colocar ali se é por dolo, né, ou por culpa. Então há uma diferença que a própria justiça faz. Salvo legítima defesa. Né? Às vezes a pessoa comete um homicídio, mas ela não tinha a intenção. Ela tira uma vida, mas ela não tinha a intenção de tirar. Culpa. Mas a lei, pelo menos, tira da culpa da pessoa que mata para se defender, a legítima defesa e algumas outras legítimas defesas. Ainda que a lei diga, né, que matou por legítima defesa, ele talvez não seja condenado por isso. Nem isso deixa de ser um pecado. Porque se a vida provém de Deus, nenhum de nós tem direito a tirá-la, certo? No Antigo Testamento era o próprio Deus quem estava dizendo, vai lá e tira. Então havia um contexto. Deus estava falando através dos profetas, guiando o seu povo para estabelecer o seu povo na Palestina e tirar de lá as nações ímpias com quem Deus já havia trabalhado. Em algum momento, eles passaram do limite da paciência divina. É muito diferente dos dias atuais. Então, nós temos que nos guardar de todas as maneiras para não tirar a vida de ninguém. É claro que você vai defender a sua família, claro que você vai. Agora, ainda que você defenda e tire a vida de alguém, isso não vai deixar de ser um erro, de ser um pecado.
certo? Desculpa, só uma dúvida bem curta. Não tem um pedaço que Jesus primeiro pede para os discípulos pregarem, mas não levarem nada, nem as sandálias. Depois eles voltam e no retorno deles ele fala, agora vocês peguem suas sandálias, levem águas e as espadas. Não, Jesus diz para eles o seguinte, vocês vão pregar, se eles ouvirem vocês, bem, se não ouvirem, vocês batam uma poeira das sandálias dos pés e vão pregar em outra região. Ou seja, o evangelho é para quem quer aceitar. Quem não quer, vai ficar com as consequências do juízo. Mas essa foi na primeira passagem. Depois ele pede, agora que vocês sabem o poder de Cristo, o poder do Espírito Santo, peguem os bens e vão. Mas quando ele cita os itens que ele vai levar, um dos itens é a espada. Não lembro dessa citação. Tá, vou procurar aqui. Vamos avançando então, antes aqui, né, Bárbara? Pastor, no Velho Testamento tinha a festa dos tabernáculos, né? Aham. Hoje tem igrejas que se comemoram isso, fazem aquele circo todinho. Hoje é preciso realmente fazer essa festa do tabernáculo? As festas que o povo de Israel celebrava no Antigo Testamento, e eram 7, essas festas anuais, todas elas apontavam para algum aspecto do ministério de Cristo. A Páscoa, por exemplo, apontava para a morte de Cristo. O dia da expiação apontava para o juízo. Então, cada uma tinha o seu propósito. Essas festas se cumpriram todas no ministério de Cristo e se cumprem no ministério que ele ainda exerce hoje. Mas nós não celebramos mais essas festas e nem somos orientados a celebrá-las como fazia o povo de Israel. Porque essas eram sombra de uma realidade que se aproximava. Uma vez que a realidade veio, a sombra perdeu o seu lugar. Então, nós não devemos celebrar as festas que os israelitas celebravam. É por isso que hoje o cristão não celebra a Páscoa. A Páscoa é uma cerimônia do Antigo Testamento e ela foi celebrada apontando para Cristo. Quando Cristo vê, ele cumpre a Páscoa e ele vai estabelecer a ceia. Então, o cristão celebra a ceia, Páscoa não. A gente relembra, por ocasião da Páscoa, o sacrifício de Cristo, mas a gente não mata cordeiro, não come pães asmos, não come ervas amargas. Então, nós não estamos celebrando Páscoa. Outra rapidinho. Hoje também é necessário tá chegando a Páscoa, né? Eu chegar e eu vou aqui me recolher, fazer tipo um ato assim de sacrifício, um exemplo, raspar minha cabeça, ou entrar em jejum hoje 6 horas e amanhã entregar o jejum 6 horas, só de água e pão, me isolar de tudo. É necessário isso? Eu acho que não. Na Bíblia não tem essa orientação. O que nós temos de orientação de jejum é que ele pode ser praticado em qualquer momento. Você pode escolher qualquer momento para você fazer um jejum. Então, nós não temos nenhuma orientação para essa prática alusiva a essa Páscoa. Na Bíblia não tem nada disso. Certo? Albertino? Na realidade, não é nenhuma pergunta, pastor. Pegando um gancho ali no que a Bárbara estava falando, eu não acredito que hoje, pode até ser que tenha, alguém realize algum tipo de festa do mesmo jeito que era realizado no Antigo Testamento, com o mesmo objetivo, até porque todos sabem que tudo aquilo ali se cumpriu em Cristo. Mas é possível, sim, que uma festa possa ser realizada na igreja, algo com o nome de uma festa das cabanas, dos tabernáculos, com um motivo didático até, para poder ilustrar e apontar e trazer para o sacrifício de Cristo, ou uma encenação também, que seja. Não acredito que tenha isso como uma regra, como uma lei, como algo, um mandamento que foi dado lá no Antigo Testamento na igreja hoje. Mas se alguém realizar um evento, talvez, para poder tipificar, mostrar que aquilo dali já se cumpriu em Cristo, eu não vejo erro algum nisso. Na realidade, você está, então, trazendo um ensinamento bíblico que aconteceu no didática, passado. Certo? Entendeu? Certo? A questão toda é que, às vezes, se promove algum tipo dessas festas com outros objetivos que nada tem a ver com o que ela apontava, né? Com o seu significado real. Sim, Bárbara. Exemplo, tipo, muita comilança, sabe? Ter um trono, a entronizar a autoridade, colocar uma coroa. É isso que eu já vivi, já vi. E isso quem é que está procede... sendo coroado rei? Tem um novo rei por aí, não estamos sabendo? Acabou a república Geralmente nesse país? a pessoa maior, né? Que sempre fica nesse trono. É mesmo? Sim, Okay. muito luxo. Ok, entendi. Bom, isso não há nada de precedente na Bíblia para esse tipo de cerimônia.
a gente tem que ser mais bíblico, né? A gente tem que ser mais bíblico, deixa a Bíblia nos orientar. Começar a inventar coisas que não estão na Bíblia é arranjar problemas. Então a gente tem que pensar em ser bíblico. A Bíblia manda fazer isso, está orientando? Tá. Não está, então não vamos fazer. Senão você começa a inventar um monte de coisa e o cristianismo está hoje essa confusão toda por causa disso mesmo. Cada um quer inventar uma coisa, cada um quer fazer do seu jeito. E aí você tem por aí esse monte de aberrações aí. Certo? Deus escreveu sua lei com o próprio dedo, né, como Pedro aí fez a analogia, né, para mostrar que essa lei é eterna e tudo mais. A lei é a base do governo de Deus. Deus governa com base na lei e na ordem. Tudo tem que ser orientado por isso. Jesus também ensinou obediência aos mandamentos. Em João 14,15 ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você percebe que aqui está totalmente linkado o amor à obediência? A gente tem que obedecer por amor. Nós não guardamos a lei com a intenção de ser salvos. Cristo nos salvou para a obediência. Então a gente obedece porque a gente ama a Cristo. Obediência tem a ver com amor, não é salvação pelas obras. Então nós temos que hoje fazer força contrária a esse discurso protestante, neoprotestante, pentecostal, neopentecostal, de que a lei foi abolida. Não, a gente guarda a lei por amor a Cristo. A lei continua em vigência. Ninguém pode mudar isso. Vamos ver semana que vem que alguém até tentaria mudar, mas não pode mudar. Por isso Jesus pagou o preço de nossa transgressão à lei. Se a lei de Deus não foi abolida, qual é a sua função? Aqui tem 2 textos que nos ajudam muito. Paulo diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Eu sou justificado pela fé. E a função da lei qual é? Me conduzir a Cristo. Paulo diz que a lei serviu de aio. A expressão aio era aplicada a um servo da casa que tinha a responsabilidade de pegar as crianças e levar até a sinagoga, para que eles recebessem instrução. Esse era o aio, que levava para receber instrução. Qual é a função da lei? É a função do aio. Ela me leva a Cristo. A lei não salva, a lei me leva a Cristo. E quando eu estou em Cristo, eu sou justificado pela fé. E o outro texto, Romanos 3,20, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Qual é a função da lei? É revelar o pecado. A função da lei é mostrar o que é certo e o que é errado. Paulo continua, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei dissera, não cobiçarás. Então, Paulo está sendo claro, a função da lei é mostrar o que é certo e o que é errado. É mostrar o pecado. É levar você até Cristo. E quando você está em Cristo, você é justificado pela fé. Eu gosto muito dessa ilustração. A lei de Deus é como um espelho. Se você está com o rosto sujo e olha no espelho, o espelho mostra que o seu rosto está sujo, mas o espelho não limpa o seu rosto. Você pode ficar um dia inteirinho diante do espelho. O espelho não vai limpar a sujeira. A função dele é mostrar que está sujo. É assim a lei. A lei mostra que você está em pecado, mas ela não resolve o seu problema. Então ela aponta a Cristo, que pode resolver o problema. Essa é a função da lei. E a norma que Deus vai usar no juízo, nós já vimos aqui, em Tiago 2,12, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então a lei de Deus é a base do juízo e Tiago 2,10 diz que ela é como uma corrente, né? Se você quebra um, os 10 se quebram. Então quando você tem uma corrente de 10 elos, para você quebrar a corrente, não precisa quebrar 2 elos. Basta quebrar um único elo e a corrente se parte. Essa é uma bela ilustração da obediência à lei. Se você quebra um dos 10 mandamentos, você quebrou toda a lei. A grande questão é que nós temos que deixar muita coisa de lado para seguir a Jesus. A lei nos mostra o caminho
E quando a lei mostra o caminho, nós entendemos de que nós devemos seguir por ele. Agora, esta lei sofreria uma mudança. E a palavra de Deus fala em Daniel de que se levantaria um poder contra Deus e tentaria mudar a lei de Deus. E quando você pega hoje a Bíblia, os 10 mandamentos, em Êxodo 20, por exemplo, e compara com os catecismos de várias igrejas, você vai perceber que lá no catecismo está totalmente alterado a lei de Deus. E quais são as 3 mudanças que eles tentaram realizar? Primeiro, excluíram o 2º mandamento. Lá na lei de Deus, proíbe adorar imagem de escultura. Ele não aparece mais em alguns catecismos. Depois, dividiram o 10º mandamento em 2. Porque como tiraram o 2º, ficaram com 9. Aí tiveram que pegar o 10º e dividir em 2 para voltar a ter 10. E qual foi a terceira tentativa de mudança? Pegaram o sábado e colocaram agora o domingo. Então, ao invés de se ensinar que o sábado, o 7º dia, é o dia santo, passou a se ensinar que o domingo é o dia santo. Então, essas foram as 3 tentativas que aconteceram com relação à mudança da lei. E essa tentativa estava profetizada em Daniel 7:25, onde diz lá que eles tentariam mudar os tempos e a lei. E Daniel 8:14, onde diz que a verdade seria lançada por terra e o que o anticristo faria iria prosperar. E prosperou. Prosperou porque muita gente hoje acha que a lei de Deus é como está no catecismo. Então, não tem problema adorar a imagem de escultura, mudou-se do sábado para o domingo e todo mundo acha que isso é normal. Você percebe o porquê e a importância de nós trazermos esse assunto aqui para a TV, para você que assiste a Novo Tempo? É para que você saiba que há uma verdade divina que não pode ser mudada. Deus tem essa verdade. A verdade de Deus não pode ser mudada. Eu já disse isso aqui outro dia. O tempo não transforma o erro em verdade. O erro sempre será erro. A verdade sempre será verdade. Mas houve essa tentativa. Infelizmente, o mundo cristão está ludibriado. Muitos estão falando contra a lei de Deus. Muitos estão dizendo que a lei foi abolida. Outros atacam apenas o 4º mandamento. Agora, se você ataca o 4º mandamento, você não está atacando o adventista. Você não está atacando o pastor Arilton. Você está atacando Deus. Foi Ele que deu. Reclama com Ele. Não reclama comigo. Não reclama com os adventistas. Reclama com Deus. Foi Ele que pôs na lei lá o sábado. Nós podemos mudar isso? Não podemos. O que a gente faz? A gente prega. Ah, mas pastor, Jesus mudou o sábado. Mudou aonde? Onde você aprendeu isso? Na Bíblia não foi. Ah, mas Jesus ressuscitou no domingo. Tá certo, Ele ressuscitou. A Bíblia diz que Ele ressuscitou. E quem disse porque Ele ressuscitou, o dia agora é santo? Aonde você leu isso? Ele ressuscitou, e daí? Ah, porque a ressurreição é o evento mais especial do cristianismo. Eu acho que é especial, mas a morte também não é especial. Então vamos guardar a sexta-feira. Ele morreu na sexta. Você entende? Eu e você temos que parar de discutir com Deus e deixar que Deus seja Deus. Ele disse que é o 7º dia, o sábado. Ah, eu vou escolher a sexta. Eu vou escolher o domingo, a terça. Mas quem é você para escolher? Quem é você para escolher? Em matéria de religião, ou você cumpre o que está escrito, ou você rasga a Bíblia e vai fazer outra coisa. Vai ser outra coisa. Quer ser cristão? Quer seguir Bíblia? É isso aí. Agora, se você não quer seguir Bíblia, quer seguir a sua cabeça, então nem usa a Bíblia mais. Não leva mais para a igreja. Não diz ser cristão. Arranja outra coisa. Inventa outro nome. Então nós precisamos hoje de cristãos coerentes. Coerentes. Eu quero ser cristão, quero seguir a Bíblia, então o que ela disser vai ser norma para mim. Ah, mas meu pai me ensinou assim. Ensinou errado. Ah, mas isso é feito na igreja há 400 anos. 400 anos no erro.
Então eu e você chegamos a um ponto que a gente tem que escolher. Ou esse livro que vocês seguram é a norma da vida de vocês, ou vamos fazer outra coisa. Não vamos dizer que somos cristãos. Vamos seguir outra coisa. Então todos nós precisamos ser coerentes naquilo que a gente prega, naquilo que a gente vive, naquilo que a gente ensina. Nós vamos ouvir uma música agora, enquanto essa música estiver sendo ouvida. Eu queria que você pensasse. Será que você tem combatido a Deus por muito tempo? Será que Deus tem tentado falar com você há muito tempo e você tem resistido, achando que esse ensino é de homens? Não é de homens. Você viu quantos textos nós lemos hoje? Leia por você mesmo. Pegue a sua Bíblia e leia. Você vai ver que Deus vai falar com você através da palavra. Não lute contra Deus. Eu queria que você pensasse nisso, enquanto a gente ouve essa música. Dá força e poder quando estou em provação, me ajuda a vencer. Não estarei sozinho, é luz pro meu caminho. Na palavra do Senhor, ouço a voz de Jesus. Não mudará, não muda, não falhará. A palavra do Senhor é promessa de Deus. A palavra do Senhor me ensina a viver, dá alento ao coração e preenche meu ser. Traz paz e segurança, conforto e esperança. Na palavra do Senhor, ouço a voz de Jesus. Não mudará, não muda, não falhará. A palavra do Senhor é promessa de Deus. Não mudará, não muda, não falhará. A palavra do Senhor a palavra do Senhor é promessa de Deus. Você encontra na palavra do Senhor promessas lindas e maravilhosas. Você encontra expressões dos autores bíblicos com respeito à lei, e o salmista mesmo escreveu: ó, quanto amo a tua lei! Quanto a paz tem aqueles que amam a tua lei!
É isso que faz a lei por mim e por você. Ela traz paz ao nosso coração. Sabe por quê? Porque receber a graça de Cristo para viver uma vida de obediência é estar em paz com Deus. É esta paz que excede todo entendimento. Hoje o que a humanidade precisa é de paz, é de sossego. E esta paz espiritual, ela só é alcançada quando a nossa vida está em harmonia com a palavra. É por isso que a gente está aqui nesse programa para tentar trazer a palavra para você, os ensinos de Jesus, aquilo que ele ensinou. Jesus não só ensinou por palavras, ensinou pelo exemplo. E ele mesmo disse em Mateus 5,17, não penseis que eu vim mudar a lei ou os profetas. Eu não vim mudar, eu vim cumprir. Ele cumpriu. Para quê? Para ser o nosso exemplo, para que nós também cumpramos, obedeçamos. Ah, não, pastor, ele cumpriu, eu não preciso cumprir. Não. Então ele não matou para que eu mate? Ele não roubou para que eu roube? Claro que não. Ele cumpriu para que você cumprisse. E é ele que dá poder para isso. A lei de Deus só pode ser observada quando Cristo habita no coração. Porque é o poder dele que nos dá condições para isso. E a gente faz isso para ser salvo? Não. A gente é salvo porque ele vem morar no coração. E nós somos salvos para obedecer. Talvez algumas verdades que nós apresentamos hoje aqui tenham chocado você, mexido com a sua religião. Mas sabe que essa é a intenção. A intenção é mostrar para você que existem verdades a serem descobertas, que existe um caminho mais excelente a ser galgado. E eu espero que Deus ajude você a tomar as decisões certas para que isso aconteça na sua vida. E eu vou orar por isso agora. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua lei. Ela é uma cerca que nos protege da maldade, do sofrimento e da miséria. Que Cristo habite em cada coração e que a habitação dele em nossa vida nos dê a condição de levarmos uma vida obedientes ao Senhor. Cuida de todos nós. Fala a nós através do Teu Espírito. Mostre para nós se existem verdades ainda a serem conhecidas e praticadas. E pela fé nos ajude a vivenciá-las. Tome conta de todos os amigos que estão aqui conosco na Novo Tempo e os amigos que nos assistem agora em casa. Que a Tua bênção chegue para todos nós. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Semana que vem, o estudo vai ser um desdobramento do estudo de hoje. Hoje falamos sobre a lei. Semana que vem vai ser sobre o sábado. E eu espero você.